Bom, boa tarde, galerinha. Nós estamos dando início à nossa primeira videoaula do Detonando Exatas. Eu sou o Tio Peixe, o nosso cameraman é o Tio Mansum. Então vamos lá, pessoal. Nossa primeira aula da matemática arretada fala sobre a equação do primeiro grau. Antes de dar início, nós temos que fazer a primeira diferença de equação para a expressão algébrica. Qual é a diferença? É que na expressão algébrica não tem esse símbolo aqui, ó, o símbolo da igualdade, enquanto que a equação ela tem obrigatoriamente o símbolo da igualdade. E a equação do primeiro grau, por que primeiro grau? Porque se você analisar bem o x, ele está elevado a 1. E como está elevado a 1, não é obrigado ser apresentado aqui. Então vamos lá. A equação do primeiro grau é do tipo ax mais b igual a 0, onde o a e o b eu chamo de coeficientes e meu x será a variável. Porque o objetivo da equação, em quase todas as questões, é você determinar o valor do x. Tá certo? E o que nós temos aqui? Como o símbolo principal da equação é a igualdade, né, que diferencia da expressão algébrica, nós temos que ver que antes da igualdade eu chamo de primeiro membro e depois da igualdade eu chamo de segundo membro. Então, por exemplo, eu tenho uma equação aqui, 3x mais 5 igual a 0. Por que é uma equação? Porque tem a variável x e tem um símbolo de igualdade. Beleza? Então vamos lá. O a sempre vai ser aquele termo que acompanha o x. Então, no nosso caso aqui é o 3. Então, meu a, meu coeficiente a é o 3. Já o b é o termo independente, que ele não vem acompanhado do x. Então, meu b aqui é o 5. E o nosso primeiro membro é tudo aquilo que vem antes da igualdade, que no caso é 3x mais 5. E o segundo membro? Ora, se não tem nada no segundo membro, o nosso segundo membro vai ser o 0. E aqui está aqui a simbologia do 0. Para fazer as questões de equação do primeiro grau, a gente primeiro precisa saber da observaçãozinha aqui, ó. Que observação é essa? Por exemplo, se eu tenho um termo que está somando no primeiro membro e eu tenho que passar ele para o segundo membro, ele vai com a operação inversa. Qual é a operação inversa da adição? O tio Márcio já está dizendo aqui que é a subtração. E assim vice-versa. Se eu estou aqui subtraindo, eu vou passar para o outro lado somando. E se eu estou multiplicando, qual é a operação inversa da multiplicação, meus jovens? A divisão. Então, quando eu vou passar o primeiro membro multiplicando, eu passo para o segundo dividindo. E se está dividindo no primeiro membro, passo para o outro lado multiplicando. E vice-versa. Tanto do segundo para o primeiro, do primeiro para o segundo é assim, e do segundo para o primeiro é da mesma forma. Então, aqui nós temos um exemplozinho de equação, né? 3x mais 4 igual a 2, que multiplica 3 mais x menos 10. Vale salientar que aqui nós vamos utilizar a propriedade distributiva, né? Que é multiplicar o 2 tanto por 3 quanto por x, né? E tem que saber a regra do sinal. Como é a regra do sinal? A regra do sinal é válida para operações de multiplicação e divisão. Se forem sinais iguais é soma, sinais opostos, sinal de menos. Então vamos aqui. No primeiro membro eu só repito, 3x mais 4. No segundo membro aqui eu faço a propriedade distributiva, né? 2 vezes 3 dá 6, mais com mais é mais. 2 que multiplica x é 2x, mais com mais, sinais iguais, positivo. Menos 10. Aqui o mais 4, ó, veja bem, estava somando no primeiro membro, passa para o segundo membro, subtraindo, menos 4. O mais 2 está somando no segundo membro, passa para o outro lado, subtraindo. 3x menos 2x é como se eu tivesse R$3 menos R$2, fiquei com R$1, 1x. E aqui é só fazer a operaçãozinha, eu tenho R$6 e estou devendo 10 e estou devendo 4, eu estou devendo 14 e tenho 6. Logo, vou ficar devendo menos 8. Se eu não estou confiante que eu fiz a questão corretamente, posso fazer a verificação. Como é que eu verifico? Onde tiver x aqui no início, eu coloco menos 8. Lembrando que eu não posso fazer alterações. Do jeito que a questão me deu, eu só posso substituir. E como eu substituo, eu coloco parênteses. Fazendo aqui a substituição, você verifica que fica menos 20 igual a menos 20. Que está ok. Então, por hoje é só, pessoal, a primeira aula. Lembrando só aqui que a equação do primeiro grau, no gráfico, a gente vai ver nas próximas aulas, ele vai me dar uma reta, enquanto que a equação do segundo grau vai me dar uma parábola. Obrigado aí. Fica aí com a nossa matemática arretada. Forte abraço.